Hoje o clima tá blue, house alugada, dente do bom e as donas sanhadas. Hoje o clima tá blue, Vivendo impasse sobre permanência, Pablo explica a falta de parabéns ao Corinthians. Na última sexta-feira, dia 1º de setembro, o Corinthians completou 107 anos de história e as mensagens de diversos torcedores, clubes e de seus próprios jogadores. O zagueiro Pablo, contudo, não é para eles e as especulações elevadas em cima do impasse sobre a permanência do jogador não Timão. A explicação sobre a ausência do parabéns ao clube no momento, quando está informado, não está disponível para sua conta pessoal. Instagram por meio do perfil de sua esposa, Suiane Castro. Emprestado pelo Bordeaux Fra ao Corinthians até o final desta temporada, Pablo é titular na equipe do técnico Fábio Carini e chegou ao prêmio de melhor zagueiro do Campeonato Paulista deste ano. O clube negocia a permanência do jogador em 2018, mas conversas esfriaram na última semana e Defensor chegou a receber sondagens de outros clubes, inclusive os tempos rivais do Timão. Corinthians resiste às grandes janelas de transferência, só 4 clubes da Série A passam ilesos. Tão criticada pela torcida do Corinthians nas últimas temporadas, uma diretoria para o apoio ao menos nesta metade de 2017. Resistiu às principais janelas de transferência do mercado da bola e manteve todos os titulares no atual elenco para o restante do ano. Conforme publicado no sábado pelo portal Globoesporte.com, o Corinthians foi um dos clubes que menos saiu prejudicado das janelas de verão dos principais países da Europa. Apenas um jogador negociado, Léo Jabá, vendido ao FC Akhmat Grozny, da Rússia. Somente 4 clubes da Série A do Brasileirão tiveram desempenho superior ao do Timão no mercado da bola. Saíram ilesos Bahia, Coritiba, Ponte Preta e Sport. Os mercados que mais investiram em jogadores de clubes brasileiros foram o francês e o italiano. No caso da Rússia, que levou Léo Jabá do Corinthians, apenas um outro brasileiro foi comprado, Pedro Rocha, do Grêmio, pelo Spartak Moscou. O clube gaúcho, aliás, foi o segundo mais prejudicado pelas janelas internacionais. Além de Pedro Rocha, perdeu Gaston Fernandes, Estudiantes, Miller Bolanos, Tijuana e Lincoln Rizespor. Apenas o São Paulo venceu mais atletas: Thiago Mendes Lille, Luiz Araújo Lille, Maicon Galatasaray, Centurion Genoa e Lucão Estoril. Em tempo, as janelas de transferências seguem abertas no México e na Turquia até os dias 5 e 8 de setembro, respectivamente. Grêmio vence e diminui vantagem do Corinthians na liderança, veja a tabela atualizada. Neste, o Corinthians viu seu principal concorrente na busca por taça do Campeonato Brasileiro diminuir sua vantagem na tabela. O Grêmio, vice-líder da competição, venceu o Sport por 5-0, pelo jogo adiado por 22ª rodada do torneio. Com o resultado, a equipe gaúcha passou por pontos de diferença sobre o líder do Parque São Jorge, ao contrário dos pontos de ação da rodada anterior. Mesmo com uma aproximação do Grêmio, o Corinthians mantém ao menos 2 rodadas na liderança do Brasileirão garantida. A equipe aparece no topo com 50 pontos conquistados, o Tempo do Sul ocupa a segunda colocação com 43 pontos. Ainda disponível em uma tabela de classificação, pressão corintiana para uma próxima rodada do torneio nacional é evidente. O Corinthians vem de uma derrota de 1-0 para o lanterna do Brasileirão, o Atlético GO, no último sábado, durante uma 22ª rodada do torneio. A partida foi realizada na Arena em Itaquera e somou a segunda derrota de uma equipe como mandante, sendo a última delas contra o Vitória pelo placar de 1-0. Antes de encarar o Tempo goiano, o Timão HD vencido a Chapecoense pelo mesmo placar, em Chapecó, pelo jogo adiado da 20ª rodada da competição nacional. O Campeonato Brasileiro vive uma pausa no final da semana,
por conta da disputa das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Com isso, o Corinthians pode voltar a ampliar sua vantagem na liderança da competição no próximo dia 10, domingo, quando enfrentam o clássico contra o Santos. A partida e realização a partir das 16 horas de Brasília, na Vila Belmiro. Moisés brinca com Casim em rede social após discussão em jogo-treino do Corinthians. Na última sexta-feira, durante o empate sem gols no jogo-treino entre Corinthians e Atibaia, no CT Joaquim Grava, os companheiros de equipe Moisés e Kalim Casim foram flagrados em uma pequena discussão. O episódio, contudo, foi totalmente superado pelo lateral esquerdo do Timão, que brincou sobre uma situação com o atacante inglês em rede social. De fato, o desentendimento entre os dois jogadores do Corinthians não foi nada além de uma reclamação por uma lança no jogo-treino contra o Atibaia. Durante a partida, Moisés foi um dos jogadores que mais buscou jogadas de ataque, mas não conseguiu ser feliz nos cruzamentos. Casim acabou se irritando com o companheiro de equipe e questionou uma maneira que o lateral esquerdo levantou uma bola na área, destacando até uma velocidade da mesma. "Você cruza 100 milhas por hora", exclamou o atacante inglês. Neste final de semana, o elenco do Corinthians vive uma folga dupla, por conta da pausa no Brasileirão pela disputa das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. A equipe do técnico Fábio Carille se prepara para um clássico diante da Santos na 23ª rodada da competição nacional. A partida não data próximo dia 10, domingo, às 16 horas de Brasília, na Vila Belmiro.